Aqui no Brasil, uma área remota do estado do Pará abriga um dos maiores projetos de remoção de carbono do mundo. A repórter Adriana De Luca e o repórter cinematográfico Reinaldo Macedo viajaram quase 3.000 quilômetros para conferir de perto esse trabalho. São cerca de 3.000 hectares. É nesse espaço, que equivale a mais de 3.000 campos de futebol, que uma startup brasileira especializada em preservação ambiental começou a colocar em prática um projeto de 100 milhões de dólares para remover carbono e reflorestar áreas desmatadas na Amazônia. Dentro da nossa metodologia, por exemplo, de plantio total, a gente está implantando uma comunidade florestal do zero. Então, a nossa expectativa é que a nossa área em processo de reflorestamento caminhe, no futuro para uma área belíssima como essa, onde a gente consegue ver outras formas de vida para além de árvores, a gente consegue ver uma floresta com diferentes estratos, com os regenerantes voltando à vida e principalmente os processos ecológicos como a polinização, como a dispersão de sementes também voltando a serem efetuados mais uma vez. Então essa é a nossa expectativa, que nosso reflorestamento caminhe para como uma área de referência como essa. O Peter, que é americano e mora no Brasil há 12 anos, é apaixonado por meio ambiente. Ele se juntou ao amigo Gabriel Haddad com uma ideia: investir na preservação do nosso ecossistema. O mercado de carbono, que já é regulamentado na Europa, por exemplo, e movimenta quase $1 trilhão no mundo, ainda está em fase inicial aqui no país. Neste modelo de negócio, empresas compram e vendem créditos de carbono de acordo com a quantidade de emissões de gases na atmosfera e de quanto é possível remover a poluição do ar. Por que isso importa aqui no Brasil? Antes, se a gente queria fazer reflorestamento no Brasil, isso era filantropia. Você tinha que fazer doação para a ONG para isso acontecer. Agora, com o mercado de carbono, a gente consegue fazer reflorestamento gerando receita e lucro, que significa que dá para criar um negócio sustentável e escalável que pode fazer cada vez mais reflorestamento. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de gás carbônico que deixou de poluir a atmosfera. A indústria tem um limite de emissões e, se extrapolar, precisa compensar. E uma maneira de fazer isso é comprar crédito de carbono de empresas especializadas que fazem o reflorestamento. Ou seja, papéis que valem dinheiro podem nascer literalmente das árvores. Para isso, você precisa quantificar quanto carbono tem sequestrado no seu projeto de reflorestamento, nas árvores que você está plantando. Nesse caso aqui especificamente, o que a gente está fazendo é primeiro identificar quanto carbono já existe na fazenda. E só o que a gente fizer de reflorestamento vai ser adicional de sequestro de carbono. Para você medir uma árvore dessa, você precisa saber basicamente a altura e o diâmetro na altura do peito dela. Com essas duas informações, existem equações, chamadas equações alométricas, que te permitem você saber quanto tem de carbono nela. A startup escolheu a Amazônia por causa da imensa área desmatada. Cerca de 20% das nossas florestas foram devastadas e precisam ser reconstruídas, porque é aqui que está a nossa maior ferramenta para combater ou tentar diminuir o avanço do aquecimento global. A floresta é capaz de remover quantidades enormes de carbono da atmosfera e garantir a nossa sobrevivência. O Brasil tem um potencial enorme de ser protagonista nesse trabalho. A startup Momba plantou 100 mil mudas em 3 semanas. Mas o projeto é ainda mais ambicioso. A ideia é plantar só nesta fazenda, em 11 meses, 3 milhões de árvores de quase 70 espécies. Entre elas, 500 mil tipos de plantas que estão em risco de extinção. Uma ajuda para evitar uma catástrofe ambiental. A temperatura média global já subiu mais de 1 grau. E, de acordo com a ONU, o desafio é impedir que ela chegue aos 2 graus, aumentando os cenários de secas e enchentes. A gente está imitando a natureza. É por isso que a gente precisa dessa diversidade.
É a diversidade que vai trazer o nosso resultado, é a diversidade que protege a floresta contra pragas e doenças. Então a gente quer, na verdade, imitar a natureza e fazer com que ela produza mais. Por isso que a gente ajuda ela através do preparo de solo, da fertilização, da limpeza diária, para que a gente consiga produzir e capturar mais carbono do que a natureza sozinha capturaria aqui. Mas além de tirar carbono da atmosfera, o reflorestamento também aumenta a biodiversidade, cria boas oportunidades econômicos e empregos bons em lugares que não tem muitos, causa que a chuva continua a cair no Brasil, onde temos um setor de agricultura muito grande e muito importante. Então, os benefícios são inúmeros.